E aí, tudo bem? Eu vim aqui hoje contar sobre o meu parto normal induzido. Se você tem dúvidas sobre parto normal induzido, eu vou te explicar agora o que é. Então, antes disso, eu vou te pedir para você se inscrever aqui no meu canal, compartilhar esse vídeo com a sua amiga gravidinha ou quem tem vontade de induzir o parto, que agora eu vou começar a contar a minha história. Bom, no vídeo anterior do meu canal eu contei sobre o milagre, né, que foi a minha gravidez, né? Eu não podia ter filhos, eu tinha problemas de infertilidade e eu contei um pouco da minha história. Se você quiser voltar, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E vamos lá. Eu descobri a gravidez, eu estava com 8 semanas e uma semana depois, 6 dias depois, eu fui fazer a transvaginal, né? Aquele dia foi mágico, nós ouvimos o coração do nosso bebê e tivemos a confirmação que nós teríamos uma gravidez bem saudável. Olha o coração do neném batendo. Então, em um mês após descobrir a gravidez, eu descobri que eu estava com pedra nos rins, né? Com cálculo renal, e aquilo me causava muita dor e eu comecei a tomar antibióticos. Comecei a ser acompanhada por ser uma gravidez de risco. Por quê? Por conta da infecção urinária, né? Como o organismo da grávida, ele se flexibiliza, né? Para poder expandir, para poder afastar os órgãos, se chama a relaxina, né? Ela ajuda a flexibilização das articulações e tal no corpo da mulher, e aquilo poderia me trazer uma infecção urinária, né? Eu tive 2 episódios, mas conforme o tempo a gente fez outras ultrassons e essa pedra nos rins sumiu, pra glória de Deus, né? A gente não fez cirurgia, não fez nenhum procedimento, né? A gente também queria que foi uma cura divina, e ela não saiu por via urinária. Então, nós começamos a ser acompanhados de 15 em 15 dias. Né? Lá no finalzinho da gravidez, lá para as 36 semanas, a minha médica falou que eu já poderia ir me preparando, que ele poderia vir antes, que ele poderia vir com 38 semanas, porque eu estava esperando para ter parto normal, e eu sempre quis ter parto normal, porque eu nunca fiz uma cirurgia, né, e morro de medo, na verdade. Nunca fiz a cirurgia e, na verdade, eu morro de medo, então eu queria muito, muito parto normal. Mas acabou que na 38ª semana foi começando a pesar tudo. Gente, a partir da 38ª semana, o meu psicológico já estava muito abalado, porque eu estava muito ansiosa, né? Eu creio que toda gravidinha também. Mas quando foi somente na 40ª semana, a gente começou a ter sinais que iria começar o trabalho de parto. Né? No dia 7 de novembro de 2019, o meu tampão mucoso saiu. Meu Deus, saiu com muito sangue. E eu comecei a sentir contrações e sentir dor, que eu comecei a cronometrar, estava de 10, 15 minutos. Eu disse, pronto, vou entrar em trabalho de parto agora, meu Deus do céu. E antes disso, eu fazia caminhada, eu ficava sentada numa bola de pilates aqui nessa casa o dia inteiro, porque eu já tinha tirado a licença do trabalho, e eu ficava aqui em casa tentando, fazendo exercício, dançando muito, né? Colocava todas as playlists que a gente poderia remexer os quadris pra poder acelerar e ajudar a questão desse trabalho de parto, mas nada. Ele não vinha. E a gente não entrava em trabalho de parto. E quando foi nesse dia 7 de junho, o meu tampão mucoso saiu com muito sangue. E eu, pronto, é agora, né? Não achei que fosse a bolsa estourando, porque não correu muito líquido, mas ela podia estar rota, né? Poderia estar vazando, mas de pouquinho em pouquinho. E aí a gente já estava com tudo arrumado, fomos para o hospital. Meu Deus, meu filho vai nascer. Sem falar que a data prevista para parto era dia 5 de novembro, né? Eu já estava com 40 semanas e 2 dias, né? Indo todo dia, fazendo monitoramento, né? Para ver se estava tudo bem com o neném. E estava tudo bem, né? O médico falou que eu deveria esperar até a 41ª semana, ou para induzir o parto, ou se não desse certo, eu iria para cesariana. Então, a gente foi pro hospital. Chegando lá, eu estava com 1 centímetro de dilatação, já sentindo muita dor. Tava com 1 centímetro de dilatação, isso eu não acredito. Agora eu vou com... Isso aqui não tá funcionando, não tá dando certo. Agora eu vou ter que ficar sentindo dor indo para um lado e pro outro aqui desse hospital, meu Deus. Então a gente foi à noite, começando à noite, e ficamos lá até a madrugada, né? E isso sendo monitorada, não estava internada, eles só internariam com 4 centímetros. E aí a gente ficou nos corredores, né, do hospital pra lá e pra cá, e eu fui sentindo que minhas dores iam passando, né? Acabou ficando normal e tudo. E aí quando foi 3 horas da manhã, foi a minha última verificação, né? Eu ainda estava indo pra 2 centímetros.
Meu Deus. E as minhas dores cessaram. E a gente resolveu voltar pra casa, né? Ficamos na madrugada inteira, voltamos pra casa às 4 horas da manhã. Chegamos, dormimos, passamos o dia inteiro, né? Sem sentir dor, sem sentir nada, sem ter sangramento. Estava como um dia normal. E eu já estava desesperada. Eu já tinha chorado muito. Já tinha pedido a Deus que se não fosse pra esperar mais tempo. Eu tinha muito medo do meu filho passar do tempo, né? Porque a coisa mais que eu mais ouvia disse, cadê esse menino vai nascer? Não, esse menino já vai nascer com 3 anos. Esse menino já vai nascer formado, né? E a gente ficou em casa e esperou. Quando foi no sábado, eu acordei querendo fazer a faxina. Fui me exercitar, eu passava o dia aqui fazendo exercícios, né? Eu peguei emprestado de um amigo um bola de pilates, ficava nessa bola, fazendo exercício pra pelvis, pros quadris. E caminhava, né, aqui perto da minha casa, e nada de entrar em trabalho de parto de novo. Quando foi de tardezinha, eu e meu marido, a gente foi no shopping comprar um shampoo. Assim que a gente desceu no shopping, eu senti uma contração. E chega, eu parei, ele ficou assustado, aí eu disse que eu tava sentindo uma dor muito forte e lembrava que era contração, mas agora acho que vai, né? Fiquei pensando. Aí depois vamos pra casa agora, vamos ajeitar as coisas pra ir pro hospital e tal, não sei o que. Eu disse, não, vamos esperar. E aí eu fui, comprei meu shampoo, fiquei pra lá e pra cá no shopping. E quando a gente chegou, né, em casa, a gente jantou, né, eu tomei um milkshake com hambúrguer. E quando foi mais ou menos 10 horas da noite, eu senti uma dor muito forte. Era uma contração, mas com muita dor. E aí eu marquei, né, e aí comecei a marcar. O Felipe tava com muita dor de cabeça, eu pedi pra ele ir dormir. Porque não ia adiantar nada ele passar a noite comigo olhando pra eu sentir dor, porque talvez eu ia precisar dele, né, durante o tempo que passava. Então, eu passei essa madrugada inteira sentindo dor e cronometrando. Foi a madrugada inteira, de 10 horas da noite até as 4h30, 5 horas da manhã. Eu fiquei acordada sentindo dor e cronometrando. Eu só acordei o Felipe e acordei a minha tia pra me levar pro hospital quando eu tava de 4 em 4 minutos. Porque eu pensava que, eu não quero passar muito tempo naquele hospital, sentindo dor pra lá e pra cá, não quero. E eu só vou quando estiver bem pertinho. Como o hospital é em Fortaleza, um pouquinho longe daqui, eu resolvi ir com 4 em 4 minutos, né, pra dar tempo, não ter nenhum problema. Achando que seria muito rápido, mas não foi. A gente chegou no hospital, era 7 horas da manhã, e avisamos a família, claro, né? Quando a gente chegou no hospital, eu toda feliz pra fazer o exame de toque, eu tava com 2 centímetros. Eu passei a madrugada inteira sentindo dor e eu ainda tava com 2 centímetros. Aquilo me desmoronou, eu comecei a chorar na sala da médica, dizendo que eu não tava mais aguentando. Que eu precisava de uma ajuda, eu precisava, né, de estar tentando algo para ajudar meu parto. Ou a cesariana, mas eu deixei a cesariana sempre para o último caso. E aí a médica, essa primeira médica, ela disse assim, não, eu aconselho você andar mais um pouco nos corredores do hospital e você, daqui a 3 horas você vai ver. A gente ficou nessa. Por 6 horas a gente ficou andando pra lá e pra cá. E eu não comia nada. Eu não conseguia. A dor, ela vinha tão forte que eu acabava botando tudo pra fora. Nem água ficava no meu estômago. E aí, a gente, quando trocou o plantão médico, né, no meio-dia do domingo, a médica, ela se compadeceu muito de mim, né, tava lá de plantão. Tenho muita gratidão por isso. E eu ainda tava com 3 centímetros. Ele só internava com 4. Mas ela disse assim, eu vou lhe ajudar, vou induzir o seu parto. Mas o que é indução de parto? Indução é ajudar o seu corpo a entrar em trabalho de parto ou facilitar. O que acontece? Muita gente não dilata tudo, muita gente não tem tanta força, né? Existem meios médicos para ajudar isso. E eu precisava dessa ajuda, até porque então a minha bolsa não tinha rompido ainda, né? E aí o meu colo do útero ele estava muito, muito grosso. O colo do útero ele precisa afinar para poder dilatar e o meu colo do útero estava muito grosso. E aí ela decidiu me induzir o parto com misoprostol. Ele é um comprimido que é inserido via vaginal para que possa ajudar a afinar o colo do útero. Eu tinha todas as contrações de trabalho de parto, senti contrações com dor, mas eu não dilatava, porque o meu colo do útero estava muito grosso, era muito grosso mesmo. E acabava que eu não conseguia dilatar. Então, ela me internou, né, quando foi 5 horas da tarde, eu recebi, né, o comprimido e fiquei em repouso, né, durante 4 horas. Quando foi 9 horas da noite, elas foram fazer a verificação e aí eu estava com 5 centímetros. Gente, aquela notícia pra mim foi tudo. Eu achava que eu não ia dilatar, que as horas não passavam. E isso eu já estava em 24 horas de trabalho de parto.
Aí eu cheguei às 10 horas da noite na sala de parto. Sala de parto é o lugar onde você pode tentar maneiras, né, de fazer um parto humanizado. Você tem chuveiro quente, né, alguns têm banheira, alguns têm alguns equipamentos para você tentar, né, e fazer exercícios para dilatar e agilizar o seu trabalho de parto. E aí eu cheguei às 10 horas da noite, né, e comecei fazendo os exercícios, né, na bola. Ficava no chuveiro. O chuveiro quente, ele ajuda muito na dor. Então, se você for ficar em casa e esperar mais um pouco, se você tiver um chuveiro elétrico em casa, fique na ducha quente, que ela te ajuda muito na dor. Elas iam me olhar de 2 em 2 horas. Então, de 2 em 2 horas, eu só dilatei 2 centímetros. Parei no sétimo. Já não aguentava mais. Porque eu tava sem comer desde sábado, sem beber água, porque até a água que eu colocava pra fora, eu tava muito fraca, sentindo muita dor. Minha família, pelo telefone, quase enlouquecia o Felipe. E pra completar, o Felipe teve uma crise de enxaqueca. Uma crise de enxaqueca, coitado, tava lá. Eu deixava ele na maca, na cama, e eu ficava andando pra lá e pra cá no quarto pra agilizar. Porque eu sei que ele não poderia fazer muita coisa, né? No que ele podia fazer massagem, me ajudava bastante. Sem falar que só dele estar ali, pra mim, já era tudo. E aí, quando foi mais ou menos 3 horas da manhã, após a verificação, eu tava com 7 centímetros e pedi analgesia. A analgesia, ela é uma injeção como se fosse de anestesia, né? Como se fosse anestesia. Eu continuaria assim, tendo as contrações, mas não sentia as dores. Porque essa injeção, ela ia me ajudar a descansar um pouco. Eu só queria dormir um pouquinho ou descansar um pouco. E aí eles colocaram soro em mim, não foi de soro de ocitocina, foi soro pra ajudar a ter mais força, né? Pra fortalecer um pouco. E aí eu dormi de 4 horas da manhã até as quase 7 horas, quase 6 horas, né? Dormi 2 horas e meia mais ou menos. Nesse meio tempo eu ainda sentia as contrações, minha barriga endurecer. E nesse meio tempo a minha bolsa ela desceu, né? Ela não estourou, foi a enfermeira que estourou minha bolsa porque ela desceu. E ela disse que era muito grossa, né? Ela tinha um tecido muito grosso e acho que era por isso que também estava dificultando muito a questão do colo do meu útero. E aí quando foi pela manhã, né? Logo após a analgesia, as dores já estavam voltando. E aí a minha médica, que estava me acompanhando no pré-natal, ela estava dando plantão nesse hospital, né? Por coincidência, e eu não acho que foi coincidência, né? Deus, ele ajeita tudo, Deus, ele programa tudo pra gente. Ele faz o dia ser perfeito pra nós. E aí ela estava lá, né? E aí ela me olhou e eu já estava indo pra 9 centímetros, 6 horas da manhã. 6 para 7 horas da manhã. E então eu comecei a sentir a força. Essa força que todo mundo fala, né? Que é força de expulsão. Sabe aquela dor que você tá assim com muita dor de barriga, que você não tem mais força, o seu próprio corpo, ele se espreme depois de você comer aquela feijoada que fez mal? Essa dor é parecida com ela, né, mas só que é bem mais forte. É a dor do seu quadril dilatando para que o seu bebê desça, né? E eu comecei a sentir essa dor e eu não entendia, porque eu não tinha nada no estômago, nada no intestino mais. E eu dizia para as enfermeiras que eu queria ir no banheiro, e elas diziam assim, não é, você vai ficar aí no seu canto, você vai fazer essa força que é seu filho descendo. Aí eu, tá bom. E aí quando ia dar 9 horas da manhã, eu já comecei, gente, eu olhava assim pras paredes, eu olhava pro Felipe, eu disse assim, Felipe, eu não tô aguentando. Você sai de si, você não... A dor é tão grande, ela vem em espaços tão rápido que não dá tempo de você se recuperar, de você pensar e respirar. Sempre que vinha, né, eu fazia os exercícios da respiração pra ajudar, mas é uma dor que a gente chega e fica sem força nenhuma. E tanto que eu queria tanto ter gravado meu parto, eu queria muito ter vídeo, ter coisa, mas assim, eu já tava muito tempo sentindo dor e que eu acabei nem tendo essa reação. Tem algumas fotos que eu vou colocar aqui no vídeo, que do dia eu estava horrível, inchada, né? E quando chegou o momento, né, que foi 9 horas da manhã, já era 11 horas que eu tava naquele quarto sentindo dor. E a minha médica veio e me olhou, era 9h20, ela disse assim, Raíssa, seu bebê já tá coroando. Eu disse, meu Deus. Eu já tava pedindo pro Felipe pra chamar a médica que eu quero a cesariana agora. Eu não aguento mais sentir dor, eu não aguento mais. E aí, quando ela chegou e ela olhou, o bebê já tava coroando. E eu lembro disso porque na madrugada eu estava orando muito, né? Pedindo a Deus que me ajudasse no meu trabalho de parto. Senhor, me ajuda, Senhor, não deixa eu perder meu filho, né? Não me deixa morrer, me deixa cuidar do meu filho, porque o sentimento era esse. Eu sentia como se eu não ia resistir, porque eu já estava há muito tempo. A gente foi 36 horas sentindo dor, sem parar.
O meu espaço de não sentir dor foi de 2 horas e que eu consegui descansar. Mas eu já tava pedindo, pelo amor de Deus, pra fazer uma cesariana e tirar meu filho, porque eu não tava aguentando. E Deus me deu força e me deu coragem, né? Ele nos fortalece na nossa fraqueza. Então, quando ela veio, ela disse, gente, prepara tudo porque o Abraão vai nascer. Ai, aquelas palavras, elas vieram pra mim como um bálsamo e eu criei tanta força, que eu me ajeitei na cama do jeito que eu tava e a gente começou a fazer os testes, né, de força pra ajudar a expelir meu filho. A gente conseguiu. Eu fiz 4 forças, né, que é aquela contínua, e na 4ª força meu filho nasceu. Eu organizei uma playlist, né, pra tocar durante o parto, só que como foi muito tempo, as playlists acabaram e ficou a minha playlist favorita, né, que são os meus hinos que eu escuto diariamente. E eu lembro muito bem que no momento em que o Abraão nasceu, eu pedi muito a Deus. Mulher do céu, olha gente, a Juju. Juju, vai pra lá, meu amor, vá. Pera aí, deixa eu conversar com as pessoas, deixa. Ô, Jesus. Ô, mamãe, eu vou falar de vocês também, um dia, vou falar. Tá bom? Vou falar, tá bom? Tá, beijo. Não? Mulher, deixa eu gravar. Deixa eu gravar, meu amor. Ai, meu Deus. Deixa eu gravar pra tirar minha maquiagem todinha. Desça, meu bebê, desça. Ai, gente, deixa eu gravar aqui. E no momento que o Abraão nasceu, estava tocando a música Preciso de Ti, do Diante do Trono. A gente, foi um momento muito lindo, foi um momento muito importante pra mim, foi um parto muito lindo, porque eu estava ali fazendo força, pedindo a Deus força pra conseguir ter meu filho, e ao fundo eu estava cantando Preciso de Ti, Preciso de Ti, Preciso de Ti. Até hoje eu escuto essa canção e eu não me contém, porque foi um momento muito especial. Assim que o Abraão nasceu, ele veio direto pros meus braços, né? A gente teve a hora de ouro, foi um momento muito especial comigo e com meu marido. E a partir daquele dia a gente foi mais feliz do que nunca nós tínhamos sido antes. Então, somos muito gratos a Deus. Seja bem-vindo, meu amor. É muito novo. Ele nasceu dia 11 de novembro de 2019, às 9h58 da manhã, pesando 3 kg, 476 e com 53 centímetros. O nosso parto ele foi um sucesso, né? Eu tive laceração sim, laceração grau 2, mas nada se compara, né? A não ter que ter passado pela cirurgia, do qual eu tinha muito medo, e que também eu admiro muito quem tem essa coragem, que é forte pra ter o filho cesariano. Mas hoje eu quero te falar sobre esse tipo de parto, que talvez você nunca tenha ouvido falar, que é sobre a indução. Eu fui ajudada sim pelo comprimido misoprostol. No meu caso, eu já estava em trabalho de parto, só precisava de um empurrãozinho e deu super certo. Hoje meu filho está com 6 meses e agora eu estou falando um pouco da gravidez. No próximo vídeo vai ser sobre a amamentação. E eu espero ter ajudado, espero ter esclarecido. Também vou deixar o meu Instagram aqui. E espero que você interaja comigo, né? Vou colocar um post sobre perguntas e respostas e se a gente tiver perguntas suficientes, eu também dar um vídeo respondendo as perguntas, né? As dúvidas. E tá sendo muito bom compartilhar com vocês. Um beijo muito grande. Deus te abençoe.